Belezinha? Tudo certo, gente? Bom, vamos lá hoje. A gente vai falar do início, né, da administração portuguesa neste território muito louco que chamamos de Brasil. Que deu, né, cara? Bom, de largada, tu deve estar te perguntando que a administração colonial, ela começa, afinal de contas, em 1500. Não tá tão errado, mas tá errado. Eu já vou explicar por quê. Porque de 1500 a 1530, tu já sabe, é o período pré-colonial, cara. Ou seja, o período que os caras até descobrem. Mas, entendeu? Deixa lá. Aí, a partir de 1530, quando aí sim os caras percebem que existe risco de outros países ocuparem aqui, né? Principalmente a França, mas outros também. A partir desse momento, os portugueses abrem um olho e... sabe aquela coisa? Vou começar a valorizar agora que eu tenho risco de perder. E foi isso que os caras fizeram, cara. Inicia-se ali, então, um período com um pouco mais de cautela. Graças ao rei Dom João III. Que começa isso, o rei Dom João III. E o ato que começa isso em 1532, com a vinda de quem, cara? Com a vinda do Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza, ele vem aqui para iniciar uma expedição colonizadora, porque os caras estão vendo que a coisa está muito a bangu aqui e que daqui a pouco eles vão perder o território. E a partir do Martim Afonso de Souza surge, né, inicia-se uma forma de melhor organização do território. E o cara vai começar a fazer três coisas, cara. Primeiro ponto, ele vai explorar o litoral brasileiro. Como tu já sabe, os portugueses ficaram ali durante 200 anos, mais ou menos, só na costa, 250 anos só na costa. Nunca exploraram o território para dentro. Então ele vai explorar esse território, o litoral, né? Ele vai continuar esse objetivo de acompanhar o litoral. Segundo ponto, cara, ele vai expulsar os franceses, vai combater os franceses, mas não consegue, os franceses não desistem tão fácil, mas ele vai combater os franceses e vai fundar, né, junto com comunidades indígenas ali, né, o território de comunidades indígenas, a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. E aí, cara, olha só, velho, agora vai ter coisa interessante aqui. O que o Martim Afonso Souza vai fazer? Para ajudar na coisa, cara, ele vai criar um sistema que tu já deve ter ouvido falar, cara. O sistema das capitanias hereditárias. Sim, o cara vai dividir o território que pertenceria ali aos portugueses em 15 faixas e cara, esses caras vão ganhar muito poder. Eles têm o objetivo de iniciar esse processo de exploração. Cada um desses líderes vão ser capitães donatários, mas não são 15 capitanias hereditárias para 15 capitães donatários, serão 15 para 12 capitães donatários. Cara, se tu acha que as capitanias hereditárias surgem no Brasil, tu tá altamente equivocado. Pois então, sabe por quê, cara? Porque as capitanias hereditárias, elas surgem na Ilha da Madeira, um território muito menor que o território brasileiro. E depois vão ser exportadas, né? Esse modelo ele vai para Angola e aqui também para o território brasileiro. E esse sistema funcionava da seguinte forma: a monarquia portuguesa concedia o direito ao capitão donatário e estabelecia, claro, como tu já deve ter percebido, a monarquia sempre quer um pedaço para ela, né, cara? E aqui não vai ser diferente. A monarquia vai pedir, né, vai estabelecer direitos e deveres a esses capitães donatários. E aí uma série de direitos dentro dessa carta, né, de doação e série de deveres também que os capitães donatários tinham que seguir. Dentre os deveres dos donatários vão estar ali a ocupação do território por meio
da cana-de-açúcar, né? Era defendido que se estimulasse a produção da cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto muito valoroso. A gente vai ter aula aqui só sobre o açúcar. O outro, a defesa da fé cristã, também são monarquias ali, tanto Portugal quanto Espanha, que é outro, tem outro sistema, não usa esse, mas são monarquias cristãs. Vai estar ali a defesa militar do território, cara. Né? Os estrangeiros, eles estão tentando ocupar o território aqui, então isso também vai estar muito presente nessa tentativa, né, de colonização. E por último, o estímulo à vinda de portugueses para esse território, porque, né, sim, evidentemente, quanto mais portugueses aqui, mais fixado ficava o território na mão da monarquia portuguesa. Esses são os deveres, mas claro, né, para estimular com que a galera virasse aí os capitães donatários, tinham também o lado das regalias, né, cara? Entre elas, estava para si a retirada da vintena. Que é vintena, professor? A vintena, cara, nada mais é do que a retirada de 5%, atenção, 5% do negócio do pau-brasil, né, que eles conseguissem exportar, ficava pro donatário. O donatário levava 5% do pau-brasil. E olha que ele está explorando não é o pau-brasil. Ele está explorando vai ser o açúcar, né? Mas tudo que ele puder tirar do pau-brasil, 5% é para ele. Outro dos seus direitos, né, tava de conceder sesmarias, que sesmarias eram lotes grandes de terra que os capitães donatários podiam dar para outra pessoa, né? Grandes fazendas que podiam dar para outra pessoa, mas essa pessoa não era qualquer um, né, cara? Não ia pegar qualquer chinelão lá da portuguesa, e claro que não. Essas pessoas eram normalmente pessoas que tinham condições, tinham riqueza, tinham capital, e a partir desse capital podiam fazer um investimento para produzir riqueza, né? Multiplicar a riqueza. Outro direito era que o próprio capitão donatário podia ter a própria sesmaria, né, cara? Ele podia se auto-conceder uma sesmaria. E outro ponto também, junto com a questão da sesmaria, é que eles tinham direitos, cara, de julgar o que acontecia dentro da sua capitania. O que isso significava na prática? O que isso significava, né, no dia a dia? Eles podiam julgar índios, trabalhadores ali, né, escravos. Eles podiam julgar, condenar e julgar do jeito que bem entendessem. Inclusive a morte, cara. Inclusive a morte. Eles podiam fazer esse tipo de julgamento. Cara, né, que já não bastava toda a injustiça, mas, enfim, eles possuíam esse direito, exerciam, né, esse direito. E por último, eles podiam cobrar impostos, né, de rios e portos, né, que era uma forma também, né, de se abastecer. E esses direitos, cara, eles não são dados porque a monarquia portuguesa pensa, ó, que queridinhos. A ideia desses direitos é estimular. Galera, vamos lá, vamos ocupar aquele território. E, mano, eu tinha várias visões que de uma certa forma, restringiam a ideia. Eu até já falei isso no vídeo sobre as grandes navegações. Os imaginários presentes eram enormes, imaginários que iam desde da ideia de que tinham monstros dentro do Novo Mundo, que tinham bichos sem cabeça, que tinham monstros no mar, que, enfim, coisas, né, parecem absurdas, mas eram imaginários presentes na época, tá, galera? A gente não pode julgar com os olhares de hoje. Mas também tinham, do outro lado, visões de que era um verdadeiro paraíso na Terra, né, de que aqui era o Éden na Terra. Um livro maravilhoso chamado Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, trabalhou muito com os documentos, com esses imaginários. Mas, cara, o principal aqui que tu tem que pegar é que esses direitos eles eram dados também para que se tirasse um pouco dessa repressão, né, de que eles se sentiam reprimidos em vir por esses receios, e ocupassem de fato a colônia
portuguesa. Apesar disso, cara, a gente precisa deixar claro que a aventura não deu certo, né? As capitanias hereditárias foram um verdadeiro fracasso. Apesar de todos os direitos, de todas essas tentativas, elas não funcionaram, né? A tentativa da monarquia portuguesa era terceirizar. Ó, capitães donatários, a bronca é com vocês. E essa terceirização foi um fiasco, foi um verdadeiro fiasco. Por quê? Falta de recursos, né? Não tinham grana suficiente, ou não investiram grana suficiente para poder administrar grandes territórios, enormes territórios que esses capitães donatários não conseguiram dar conta dessas grandes faixas territoriais, ataques de corsários, piratas que atacavam o litoral. Normalmente eram piratas ali franceses, holandeses, ingleses, que faziam ataques, rapinagens, às vezes estimulados pelos seus governos, mas isso a gente vai falar outra hora. Mas saiba disso. Enfim, uma série de outros fatores aí, como a falta de comunicação entre essas capitanias, né? Elas não dialogavam muito. E outro fator, cara, resistência indígena, porque o índio, claro que não vai aceitar, porque aqui, lá já tinha, mas aqui, a partir das capitanias hereditárias, existe uma forte exploração, a exploração ela se intensifica por parte da comunidade indígena, e a tentativa de escravizar o índio, né, de transformar o índio em um escravo, trabalhando onde, cara? Trabalhando nessas capitanias. Até porque, cara, muitos donatários, olha só, eles nem vieram pro Brasil, eles tentaram administrar coisa de longe, cara, imagina, não tinha WhatsApp, né, meu, não tinha Messenger, não tinha essas coisas que tu consegue administrar, não dava para fazer videoconferência, como tu deve imaginar. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, tudo isso mostra que era difícil administrar de longe. Os caras tentaram, porque não queriam vir. E sabe o que vai, inclusive, contribuir para muitos não virem? Porque alguns donatários vão ser mortos pelos indígenas. Porque os indígenas não vão aceitar, né, cara? Não vão aceitar essa tentativa de exploração, né? E vão matar esses caras. Os caras acabam morrendo, né, em conflito, em combate aí. Bom, beleza. O que vai acontecer é que nós vamos observar apenas duas capitanias hereditárias dando certo. Essas capitanias vão ser São Vicente e Pernambuco. E a monarquia, olha que isso deu problema. E o que a monarquia vai fazer, cara? A monarquia vai perceber que o Estado, né, português vai ter que assumir para si a bronca, né? Tentou fazer uma parceria com uma iniciativa privada, entre aspas, e não deu certo. Vai assumir para si a bronca. O Estado, presta atenção, o Estado sempre assume a bronca. Em 1548, aí sim, começa o governo geral. O Brasil passa a ter um governador geral e ele vira o representante da monarquia e tenta construir aqui uma administração centralizada para a colônia portuguesa. Primeira coisa é que muitos dos direitos dos capitães donatários, eles perdem esses direitos, parte deles, e vão passar para o governador geral. E quem era o governador geral? Normalmente, o governador geral ele era alguém que tinha participado de algum tipo de ação junto ao Império Português na África, que enfim, que possuía, na verdade, algum tipo de bom laço social, sacou? E o que vai acontecer a partir disso? Os caras, né, vão começar a surgir uma relação de poder vinculada nas relações sociais, né? O famoso, né, pega só para exemplo, mas não é isso, tá? É o famoso QI. Quem indica, né? O sistema de indicações de poderes de influência que vão começar a pegar os melhores cargos dentro da administração portuguesa. Olha só, cara. E o primeiro governador-geral vai vir em 1549, um ano depois, né? No ano seguinte, na verdade, a decretação, a criação do cargo de governador-geral, que é o Tom de Souza, com 2 S. Souza sem Z, tá? Souza, 2 S. E o Tom de Souza vem com uma série de auxiliares, né? O ouvidor-mor, o capitão-mor, soldados, funcionários e com um padre, o padre Manuel de Nóbrega, que vai chefiar uma outra instituição que tu não pode esquecer quando a gente fala em Brasil Colônia.
né, os jesuítas, e ele vai ser o chefe dos jesuítas. Aí, cara, quando chega essa expedição liderada pelo Tom de Souza, eles imediatamente entram em guerra com os indígenas e fundam a cidade de São Salvador, que é conquistada a partir desse conflito com os indígenas liderados aí, né, pelo governador-geral Tom de Souza. E ali, cara, que vai surgir, inclusive, a primeira capital. Salvador é a primeira capital do Brasil. E a partir desse estabelecimento vão construir as primeiras casas, né? Casas muito simples, né? Não eram grandes empreendimentos. E que vai estar ali junto à casa do governador-geral, né? Vai estar ali a Câmara do Comércio, vai estar ali a Câmara Municipal, enfim, vão se estabelecer hoje. Inclusive hoje, pontos turísticos, inclusive, né? Visitando ali que vai visitar Salvador. Pós-pandemia, né, cara? Tu sabe que tu não pode sair. Aí se estabelecem ali. Bom, aí, cara, vai vir depois, né, em 1553, 4 anos depois, vai vir o segundo governador-geral, o Duarte da Costa. O que tu tem que saber do Duarte da Costa? O Duarte da Costa vai ser o cara que vai vir junto com uma série de colonos também para ocupar a região, tudo certo. E ele vem com um padre, o Padre Anchieta. O Padre Anchieta vai fundar em 1554 no Planalto de Piratininga. Olha só, ele vai fundar uma escola nesse Planalto, né? O Colégio de São Paulo. O Colégio de São Paulo, né, em homenagem, José de Anchieta está homenageando um santo, o São Paulo, e a partir do colégio vai se fundar a Vila de São Paulo. E da Vila de São Paulo vai se fundar hoje a cidade, o que é hoje a cidade de São Paulo. É fundada, né? O José de Anchieta é considerado o fundador. Outro ponto que tu tem que saber do Duarte da Costa é do filho dele, cara. O filho dele trava uma guerra contra os indígenas, a Guerra de Itapuã, e vence a guerra com um objetivo, né? O objetivo de explorar e acabou marcando também a triste história indígena no Brasil desde a vinda, né, dos europeus. Ele vence a Guerra de Itapuã e começam a fundar ali os engenhos, né? Os engenhos a gente vai falar, né, na aula sobre o ciclo do açúcar. Junto com isso, outra coisa que tu tem que saber além disso é o fato de que o Duarte da Costa, ele meio que se lixa para a região sul da colônia. E o que vai acontecer? Os os franceses, desculpa, eles vão se aproveitar e vão ocupar a região sul, a região da Baía de Guanabara, e vão colonizar. Sim, cara, esse território aqui já foi colonizado, né, por um tempo pelos franceses. Eles fundam a França Antártica e ficam ali por 15 anos, cara, não foi pouco tempo não. Eles conseguem se estabelecer ali. Duarte da Costa até entra em conflito e não consegue expulsar os caras, e os franceses vão ficando por ali por um bom tempo. Aí, terminando o mandato do Duarte da Costa, tu precisa saber do próximo governador-geral, é o Mendes Sá. Mendes Sá também trava conflitos contra os indígenas e, a partir desses conflitos, vai transformar os indígenas, né, a partir dos conflitos, em escravos para os engenhos. E ele vai também se lançar, né, continuar a tentativa de expulsão dos franceses da França Antártica. Tanto que consegue, né, expulsa os franceses e funda um forte no local. A partir desse forte, ele funda uma cidade, a cidade de São Sebastião. Não conhece? Porque é São Sebastião do Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro é fundado pelo Mendes Sá e, na verdade, é fundado até com a grande contribuição do sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, que inclusive tem nome de universidade aí, com o nome dele. É ele, né, o cara que, na verdade, é o grande responsável pela expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Só que, cara, evidentemente que, né, a monarquia tá percebendo o abacaxi, né, porque os caras se estabeleceram por 12 anos aqui, né, e a partir desse momento, o que vai acontecer? Eles vão, a monarquia, ela vai dividir a administração da colônia em duas administrações. Uma vai ser a administração do Estado
né, do Maranhão, que depois vai ser o estado do Grão-Pará, com capital em São Luís, e a outra é estado do Brasil. Olha só, dividiram em duas. Estado do Brasil, capital, Salvador. Qual era o objetivo? Era poder distribuir melhor essa administração. Essa reforma administrativa que acontece nesse momento, que acontece nesse instante, ela vai estar ligada também, não é, com a criação das câmaras municipais. Essas câmaras, elas eram escolhidas ali pelos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram pessoas ali, né, de boa linhagem social, né, e com riquezas, com posses e com pureza de sangue. Não eram aceitos descendentes de negros, de indígenas e nem de judeus. Até isso, né, que as câmaras municipais elas vão ter como trato. Claro, essas câmaras municipais elas atendiam muito aos interesses da monarquia portuguesa, não era tanto interesse daqui, mas serviam como intermediadoras. Né? Porque a gente não pode esquecer, né, por exemplo, quando se estabelecem os engenhos de açúcar, muitos dos senhores de engenho, eles vão contestar o preço que pagam. Não esquece, o senhor de engenho não estabelece o preço do açúcar. Quem estabelece o preço do açúcar é a monarquia portuguesa, que diz quanto quer pagar e deu. E os senhores de engenho reclamavam, muitas vezes mandando, né, por essas câmaras municipais as suas reclamações, mas também cuidavam de outras coisas, pequenas coisas relacionadas à administração, né, dessas vilas que estão surgindo aqui na colônia. Bom, sobre a economia colonial, eu já vou dizer, nós vamos ter vídeos sobre o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, mas algumas coisas a gente precisa colocar nesse período da administração portuguesa. Primeiro ponto, cara, é que os caras tentaram promover as guerras justas contra os indígenas. Qual era o objetivo da guerra justa? Que de justa não tinha nada, né, cara? O que tinha era de muito injusta, que era o objetivo de conquistar, né, guerrear contra os indígenas e dominar esses indígenas, transformando eles em escravos. Era esse o objetivo. O que acontece é que não dá certo por uma série de fatores. Os indígenas, felizmente e com muita razão, por sinal, eles se rebelam contra a tentativa de submissão, porque, enfim, por tudo que tu pode imaginar, né? Quem é que vai querer ser escravo, ainda mais, né, sendo criado livre como indígena era, nativo que era da terra, vai aceitar essa submissão? Não aceito. Mas a monarquia, ela estimula. Por outro lado, acaba não dando certo, e aí vem um importante papel, importante por vários aspectos, né? Mas muitas vezes também ambíguo, papel dos jesuítas. Os jesuítas, eles vão condenar, nós somos representantes da igreja e tal, e eles vão condenar e vão ser contra a escravização dos indígenas. Eles não aceitam essa escravização. Então, olha só, né, o papel que é cumprido aqui pelos jesuítas. E eles começam um processo de catequização, começam um processo de condenar a escravização dos indígenas, né? Mas vai dar uma série de problemas também, porque eles vão defender a catequização. Ok, beleza. Só que essa catequização, cara, ela se estabelece nas reduções jesuíticas, missões jesuíticas, aldeias jesuíticas, tudo é a mesma coisa. E essas missões jesuíticas, elas vão unificar, né, vários indígenas na mesma localidade, com uma disciplina de trabalho, com horário, com regras que não eram regras que os indígenas aceitavam. Já dava um choque cultural ali, porque é uma tentativa de imposição da cultura europeia cristã para os indígenas. Claro que isso vai dar problema, né? E isso vai dar um outro problema muito triste também, que vai ser a transmissão de doenças dos europeus para comunidades inteiras em um nível de transmissibilidade muito rápido. A gripe, por exemplo, é um exemplo, porque a gripe, o europeu já tem anticorpos, então ele sentia gripe e tal, mas não era letal. Aqui, com essas comunidades indígenas, com essas aldeias jesuíticas, a gripe, olha, dizima milhares e milhares de indígenas aqui. E a partir desse momento também
que existe a resistência indígena a se tornar escravo e a resistência por parte também dos jesuítas que não defendiam a escravização, né, dos nativos aqui no Brasil, é que vão se lançar a um dos sistemas mais criminosos da história do mundo. E a verdade é essa, embora possam me dizer que eu estou sendo anacrônico, possam dizer que eu estou julgando com os olhos do presente, mas não tem passação de pano não. O sistema escravista, ele surge como um sistema mais cruel, um dos sistemas mais cruéis da história. Foram a esse sistema de escravização de africanos vindos por navios negreiros para cá, ele vai durar, cara, de 1500 e pouco até 1850, péssimo em matemática, mas dá mais de 300 anos de um sistema violentamente cruel, desumano, que não tem termo para isso, não tem termo de passação de pano nem nada, por tudo que vão passar, cara, por toda a crueldade que se estabelece aqui. E essa crueldade, ela se estabelece inicialmente da seguinte forma: os portugueses, eles chegavam na costa da África nas feitorias, lembra? Nós temos feitorias aqui em território brasileiro também para pegar o pau-brasil, já falei sobre isso. E esse sistema de feitorias, ele foi adotado inicialmente lá na África, né, e nas ilhas colonizadas pelos portugueses. É lá que surge. Eles pegavam os africanos nessas feitorias, capturados muitas vezes, né, e traziam de navio até aqui para trabalharem, eles eram trocados como mercadorias, porque o escravo aqui, ele é visto como uma mercadoria, ele é visto como um objeto, né? Preço de mercado, cara, tinha preço de mercado. Os caras, um escravo mais novo valia mais caro, né? Se tinha toda a arcada dentária boa, também valorizava ele. Se ele tinha um histórico de ser um escravo bem comportado, também valorizava, né? Um escravo mais velho já valia menos, mas mais velho, cara, 24 anos, 25, porque não viviam muito, trabalhavam 14, 16 horas em condições escaldantes, mais velho 60 anos, quase ninguém chegava numa idade como essa, em geral, né? Quanto mais escravo. Tudo isso, porque uma ideia, tem um estudo que mostra que o comportamento dos tubarões mudou por causa disso. Porque muitos não chegavam aqui ao território brasileiro, eles morriam dentro do navio e eram jogados no mar. Por isso que essa mudança, porque tubarões começam a perseguir os navios esperando que corpos fossem jogados, né, para se alimentarem daqueles corpos. Então, tranquilamente, milhões foram retirados da África, né, e um número menor, bem menor, chega aqui, né, porque muitos acabam ficando no meio do caminho, porque a travessia levava meses. Então, tudo isso, toda essa história, toda essa marca, né, uma história triste, mas também marca a história de uma mão de obra que vai construir esse país, porque tudo que a gente tem aí é construído com sangue e mãos africanos, a gente não pode esquecer. E vão vir trabalhar nos engenhos. E para fazer esse trabalho nos engenhos, eles eram inclusive melhorados, né? Se alimentavam um pouco melhor, se eles ajeitavam, porque havia os mercados. Mercado de escravo, tinha feira de escravo. As pessoas ficavam numa feira, né? Os escravos ficavam numa feira para serem comprados, serem vendidos para senhores de engenho. Sim, foi nesse sistema, né, de retirada de pessoas da sua terra natal por trocas, né, por escambos que os portugueses faziam, inclusive com comunidades africanas, sim, né? E é um sistema que prevaleceu dessa forma por mais de 300 anos e sim, não tem como terminar. Eu não termino, né, nunca feliz ao noticiar isso, mas tu precisa saber, né, desse sistema que inicia e que ele não termina tão cedo. Ele começa aqui nesse período inicial da administração portuguesa e vai até depois, né? Segue até o Império ali, até Dom Pedro II, né? Então por muito tempo se estabeleceu assim, mas com essa mão de obra que se estabelece. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Se ficou com alguma dúvida,
comenta aqui embaixo que eu tiro a tua dúvida, cara. Se tu acha que eu não tiro a tua dúvida, comenta aqui embaixo, vai, comenta. Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.